Oi gente, eu sou Patrícia Deluna, esse é o canal Histórias Secretas para Pensar Fora da Caixa e hoje a gente vai falar de São Jorge, que é guerreiro, mártir, orixá, santo, aquele que aparece na lua, ninguém sabe se ele é casado. Difícil é a gente dizer aonde começou o mito de Jorge, mas no Ocidente ele chegou com as cruzadas, né? E para a gente falar um pouquinho de como ele chegou, como é a história de São Jorge, né? Um pouco do que se encontrou historicamente de São Jorge, a gente tem que ir para a Capadócia. E é muito interessante quando a gente vê como foi criando o mito de Jorge, como isso fundiu a luta de Tiamat e Marduk, que vinha da Babilônia, né? E a luta de Andrômeda e de Perseu para salvar Andrômeda. Como esses mitos foram se fundindo na figura de Jorge, né? Nessa luta do bem contra o mal. Tiamat era uma figura, um dragão de água, que era uma grande mãe que na Babilônia tinha gerado todos os deuses, mas em algum momento ela decide destruir esses deuses e a criação. Então há uma luta entre ela e Marduk, vou falar isso num vídeo sobre mitos da criação. E nessa luta, né, Tiamat perde, e aí com a carcaça de Tiamat eles fazem a terra, né? E essa luta ela é reeditada em Andrômeda e Perseu também, onde Andrômeda é entregue por uma vingança, em que ela vai ter que ser morta por uma criatura aquática, né, tipo um Leviatã, uma figura parecida também com um dragão de água, e Perseu vem salvá-la, né? Então São Jorge também salva, na lenda de São Jorge, uma princesa, né? Mas a história de São Jorge foi se misturando a tantas lendas e tantos mitos, que quando a igreja realmente decidiu canonizar ele, ela mandou sair queimando os livros que contavam as histórias que foram consideradas de tradição oral, que foram consideradas míticas. Mas quando a gente vê o que foi aceito, essa parte da história que foi aceita, né, a gente vê que Diocleciano, ele realmente instaurou a luta do bem contra o mal, quando ele fez uma perseguição tão grande aos cristãos, que foi chamada de era martirológica, que é a época que surgem muitos mártires do cristianismo. E fazer mártir é uma coisa que quem estuda história sabe que não dá certo para causa nenhuma, porque para cada mártir surgem 30 cristãos. Então, o bispo Teódulo, vou até olhar o lugar aqui de cor, bispo de Ancira, ele registrou que na perseguição do Oriente surgiu realmente um jovem, nobre, guerreiro, que por 7 anos foi torturado. E essa é uma história muito fantástica, porque nessa época da tortura dele surge o mito da invencibilidade, porque ele sofreu os maiores martírios e ele resistia, não morria, até que chega um momento, né, em que o imperador Diocleciano resolve chamá-lo e diz para ele que se ele oferecer no templo de Apolo, se ele fizer uma oferenda a Apolo, que ele daria uma legião dele para São Jorge, na época o príncipe guerreiro Jorge, o nobre Jorge, ficar à frente dessa legião. E ele diz que aceita. Chegando lá, diz que ele exorcizou o espírito que animava a estátua, e que a estátua quebrou, as estátuas quebraram, a princesa, a imperatriz se converte, né? Outras várias pessoas se convertem, e aí que chama o mago Atanásio. Atanásio reedita essas lutas que acontecem na Bíblia, acontecem em Moisés, acontece também com outros santos da igreja, uma outra época, um outro tipo de pensamento, São Patrício também, São Pedro também, essa luta entre um mago e aquela pessoa que está ali em nome de uma fé, fazendo milagres, né? Então, nessa época, o povo tendia a entender que aqueles milagres também eram atos de magia, e começaram a achar que aquela magia talvez fosse uma magia melhor ou maior, ou que aquele Deus fosse mais forte, porque esse era o pensamento da época, não tem como a gente avaliar com o nosso pensamento de hoje, né? Então, Atanásio vem e traz duas bebidas. Uma seria para tirar os poderes de Jorge, e a outra para matar Jorge. Isso é muito comum na Idade Média, é um tipo de julgamento, que eles consideram que se a pessoa tomar a bebida certa, então foi um julgamento divino, ela não tinha que morrer. Então ele bebe primeiro que tira os poderes dele, isso não muda nada para ele não tinha poderes mágicos. E depois ele toma a bebida que mataria ele, e também não morre. Então Atanásio também se converte, né? E aí Diocleciano decide que tem que matar ele, decapitado, e matar também a princesa que se converte, né? Tem muitos registros de milagres e exorcismos e conversões e ressurreições, inclusive tem um registro de uma ressurreição que ele faz durante esse tempo, né?
E o que levou isso tudo a acontecer? Quer dizer, por que decidiram perseguir os mártires, né? Mas o que estava acontecendo naquele momento na Capadócia? Aquela hora, o que estava acontecendo? A gente tinha Diocleciano como imperador, que fez a era dos cristãos martirológicos, né? Dos grandes mártires. Mártir é um negócio que funciona muito bem na história. Para cada mártir você faz 30 cristãos, né? O martírio não funciona em política. O mártir normalmente vira um incentivo a pessoa seguir aquele ideal, né? Mas acho que Diocleciano não sabia disso. Ele dividiu o império do Ocidente e do Oriente, botando um governante no Ocidente e um governante no Oriente. No Oriente, o governador, que tinha poderes de César, vai procurar Diocleciano para falar: olha, não tá dando certo, esse povo é muito cristão, eles se reúnem em torno dessa fé, é uma fé muito libertária. Então Roma, que tinha uma tradição de aceitar até bem, razoavelmente bem, as outras religiões, absorver os outros deuses, sincretizar, dar nomes romanos, desde que aquilo não conflitasse com o poder de Roma. E o cristianismo conflitava. Então, no primeiro momento, eles decidem que eles vão suprimir as pessoas que são empregados imperiais, que essas pessoas iam ser punidas, mas isso não tem resultado. Então eles decidem fazer um edito em que cristãos de qualquer idade, qualquer sexo, vão ser martirizados, vão ser torturados, vão ser perseguidos, os livros vão ser queimados, eles vão perder seus direitos civis. Também não teve muito resultado. Então ele queima, o governante do Oriente, ele queima um castelo, uma igreja de Niceia. Agora eu não me lembro muito bem, gente, porque eu tô sem ponto aqui, eu não consigo lembrar todos os nomes e todas as datas de cor. Mas ele põe fogo, né, num aparato público lá de Niceia e diz que foram os cristãos. E isso aumenta a rejeição aos cristãos. Nesse momento surge esse São Jorge, esse mártir do cristianismo, né? No sínodo. O que acontece com muitos desses mártires do cristianismo da época de Diocleciano? As suas histórias são consideradas apócrifas porque elas eram tradições orais. Então eles ficam só com aqueles elementos que eram mais cristãos, aqueles elementos que eles tinham mais certeza de que tinham acontecido, porque essa a gente está na Baixa Idade Média, num momento em que os bardos, os contadores de história, vão de cidade em cidade, de burgo em burgo, de aldeia em aldeia, contando as histórias dos heróis, os fatos heróicos. E aí você tem uma história que vai virando tradição oral. Tanto que assim, as histórias que são muito impregnadas das culturas mais pagãs, como a própria histórias do Rei Arthur, histórias medievais. Essas histórias, quando eu não estou dizendo que o Rei Arthur é uma figura real, eu estou dizendo que quando a história do Rei Arthur, que é baseada em muitas histórias de tradição oral, tem como base histórias de tradição oral, vai ser registrada na Alta Idade Média, ela já está muito impregnada de um cristianismo que até critica, às vezes, as decisões daqueles personagens, né? Então, a gente tem essa história do Pácio de São Jorge sendo considerado, o Papa manda destruir os outros livros, onde narra histórias de São Jorge e de muitos outros heróis do cristianismo, porque considerou que eram histórias muito impregnadas da tradição oral, de um folclore, de fábulas. Mas a história de São Jorge é uma história muito forte, né? E ela continua indo de cidade em cidade no momento em que os bárbaros estão sendo cristianizados e que os cristãos chegam na Escandinávia, chegam nos povos germânicos. E nesse momento eles vão absorver essa história e misturar ela à lenda do guerreiro que vai salvar a Valquíria Brunhild, que vai vencer o dragão Fafnir, né? A história de Siegfried. Essa história vai se misturando à história de São Jorge e vai crescendo cada vez mais nesses povos. Como São Jorge chega no Ocidente? São os cruzandos que vão trazer ele para o Ocidente, né? É através das cruzadas que eles vão viajar na primeira cruzada até Israel e vão entrar em contato com aquela fé apaixonada por São Jorge. E a partir daí vai surgir uma série de lendas de São Jorge, inclusive ajudando e defendendo os cruzandos. E essas lendas vão trazer São Jorge para o Ocidente, inclusive como patrono de diversas ordens militares, em diversos brasões imperiais, como o brasão do Império Russo, né? E mais diversos países têm nas suas armas a imagem de São Jorge, né, que é patrono de ordens militares de países da Europa Ocidental inteira, né? E isso acontece
porque São Jorge vai ficando muito popular através das cruzadas, e eu vou contar, vou esmiuçar essa história, e ele vai sendo trazido pelos cruzandos para o Ocidente. Inclusive, a história de São Jorge, ela vira base para as histórias de cavalaria medievais, de tão popular que ele se torna. E ele começa, inclusive, a se formar nessa época uma lenda que se chama A Legenda Dourada. Eu vou contar no meu podcast, eu vou ler o conto A Legenda Dourada, um conto muito antigo, e eu vou mandar para o canal de Zap. Então se inscreve aí, apareceu na tela o número. Esse canal só é uma conta comercial, não adianta, as respostas são automáticas, não adianta escrever, eu nem teria como responder todas as pessoas, por mais que às vezes as pessoas querem falar coisas que super me interessam, mas eu não teria tempo para responder todo mundo. Mas vai rolar uma live para a gente poder, em algum momento esse mês, vou fazer uma live para a gente poder responder perguntas. Mas se inscrevam que pro Zap eu mando o podcast com a Lenda Dourada. Mas como que surgiu a história de São Jorge defender os cruzandos? Como os cruzandos encontraram São Jorge, né? Em 969, os fatimistas que governavam a Palestina, a dinastia que governava a Palestina, teve um desentendimento com o Papa com relação a permitir que peregrinos chegassem até a Palestina. Nesse desentendimento, a coisa foi tomando um tom que o Papa Urbano conclamou, deu um grito de guerra e conclamou as cabeças reais, os monarcas, a uma guerra para tomar Israel, né? E aí o que acontece é que naquela época as pessoas acreditavam que ir a Israel peregrinar, você teria todos os seus pecados perdoados e você iria para o paraíso. A mortalidade era altíssima, então o grande objetivo das pessoas era ir a Israel, né? Era a grande Disney da época, era ir a Israel. E aí você tem, nesse momento, a primeira cruzada sendo convocada, só que a primeira cruzada é a primeira oficial, né? Que é a segunda. Porque a primeira foi de Pedro Eremita e Galtério Sem Haveres. E isso faz a gente entender bem qual era o clima da época, né? Porque Pedro Eremita era um pregador que pregava aos pobres, que era a maioria, dizendo que o mundo ia acabar no ano 1000. A cada 1000 anos as pessoas reeditam a ideia de que o mundo vai acabar. Então assim, o mundo ia acabar, as pessoas tinham que ir para Israel para se salvar, as pessoas eram muito pobres mesmo, a comida era escassa na época, então ele consegue mobilizar um grande número de pessoas para nessa cruzada que ficou conhecida como a Cruzada dos Mendigos. Foi um fracasso, mas por onde eles passavam, eles não tinham regras, eles não tinham comidas, então foi bem sanguinária, mas acabou fracassando. E esse tempo, os nobres estão se organizando e partem na cruzada. De 1096 a 1098, eles tiveram muitas derrotas, até que chega na Batalha de Antioquia e tem uma história de que a vitória foi dada por São Jorge, porque eles têm uma visão de que São Jorge está descendo com um numeroso exército de guerreiros vestidos com roupa branca e crucifixo vermelho. Para tudo! Quem tem roupa branca e crucifixo vermelho? Os templários. Só que não existiam templários nessa época. Será que os templários se inspiraram nessa visão de São Jorge? Não sei. Mas eu sei que a partir disso, São Jorge passa a ser considerado o grande defensor dos cruzandos. Cruzandos vitoriosos marcham para Lida, onde na tradição São Jorge fora degolado. Encontram a cidade abandonada e, para testemunhar o milagre da Batalha de Antioquia, reconstroem a cidade e a elevam à categoria de sé. No ano seguinte, os cruzandos invadem Jerusalém e colocam Jorge como seu comandante. Foi durante essa conquista que se estruturou a Legenda Dourada, a história que eu vou contar no podcast e vou mandar para o Zap. Como fica São Jorge nas lendas celtas, nas sagas irlandesas, na cristianização da Bretanha? É aí que ele se torna o matador de dragões. E quem colaborou muito para que isso acontecesse foi o Ricardo Coração de Leão, que disse que o grande protetor do seu exército era São Jorge. Inclusive, quando ele conquistou Chipre e São João d'Acre, ele diz que São Jorge o inspirou a colocar nos seus cavaleiros mais proeminentes uma fita de couro, amarrar uma fita de couro. E os heraldistas ingleses dizem que uma das possíveis origens da Ordem da Jarreteira, que não é uma ordem secreta, é uma ordem real, você tem que ser convidado pelo rei a participar, você coloca uma liga dourada que tem
uma imagem de São Jorge, né? Então ele diz que essa conquista e muitas outras foram inspiradas e orientadas por São Jorge. E dessa forma ele leva também São Jorge para a Inglaterra e ele começa a se misturar nas lendas locais, né? Uma das histórias locais que é considerada também uma história apócrifa, né? É a história dos 7 cavaleiros da cristandade, que é uma história muito interessante. Um dia eu conto. Mas só para dar um spoiler aqui, nessa história ele enfrenta a malvada bruxa Calibe e ele salva outros 6 heróis da cristandade, como Santo Antônio de Pádua e Santiago. É nessa lenda que se tornou muito popular, muito tradicional, né? E eu que gosto muito de Jung, acho que o inconsciente vai se misturando ao espiritual e ao real, e isso fica para outro vídeo, mas é nessa história que dão o nome da espada de São Jorge de Ascalon, que é um nome que também está envolvido em vencer essa luta do bem e do mal em Jeremias, né? Tem uma passagem de Jeremias que cita Ascalon, que é citada nesse conto como sendo o nome da espada de Jorge, campeão da cristandade. Mas essa história fica para outro dia, né? Eu precisaria de muitos dias para contar todas as histórias que existem sobre São Jorge. Não fiquem ofendidos, eu sei que é um santo amado por várias tradições, né? E se eu não representei bem a história de São Jorge ou a sua tradição, não quis ofender ninguém. É um santo e um arquétipo que eu gosto muito. No Brasil ele chega como patrono oficial do governo português, e chegando aqui ele encontra algum, né? Mas essa é uma história que eu também vou deixar para quem tem lugar de fala, porque eu não saberia o suficiente para estar contando. Mas se inscrevam no canal, toquem o sininho, porque senão vocês não recebem as notificações. Compartilhem o vídeo, ajudem o canal a crescer, né? Se inscrevam no canal de WhatsApp e fiquem ligados.